Forças intermoleculares e propriedades das substâncias moleculares. O que são forças intermoleculares, também conhecido como forças de Van der Waals? São interações que ocorrem entre as moléculas para que mantenham essas moléculas no estado líquido ou então no estado sólido. Essas forças são de 3 tipos. Tem a interação de polo, tem a interação ligação de hidrogênio e tem a interação de polo induzido. Interação de polo é característico de moléculas polares. De que um exemplo com a molécula do HCl, que é uma molécula polar. Veja, hidrogênio e cloro apresentam eletronegatividade diferente. A eletronegatividade do cloro é maior, então a região parcialmente negativa. O lado aqui do hidrogênio parcialmente positivo. Então as moléculas interagem entre si com os polos opostos, isto é, o polo parcialmente negativo é atraído pelo polo parcialmente positivo. Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio é um caso particular da interação de polo, onde o hidrogênio está formando ligação com flúor ou oxigênio ou então ao nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio apresentam elevada eletronegatividade. A ligação hidrogênio com um destes átomos aqui, com elevada eletronegatividade, tem uma elevada diferença de eletronegatividade, tornando a região do hidrogênio fortemente positivo, região do flúor, oxigênio e nitrogênio fortemente negativo. Então, a interação entre essas moléculas, as forças atrativas, são bastante intensas. Dos 3 tipos de interação, as mais intensas, as mais fortes, são do tipo ligações de hidrogênio. Então, indiquei 3 exemplos. Fluoreto de hidrogênio, água e amônio. Mostrando aqui as interações entre as moléculas de HF. Então, quais são os átomos aqui mais eletronegativos? Então, aqui no HF, flúor, parcialmente negativo. Oxigênio, parcialmente negativo. Nitrogênio, parcialmente negativo. E hidrogênio, parcialmente positivo. Então, polos opostos se atraem fortemente. Isso implica numa elevada temperatura de ebulição quando comparado com outros compostos que não têm esse tipo de interação. As interações de polo induzido. Esse tipo de interação é também conhecido como força de London. Esse tipo de interação é característico de moléculas apolares. Então, as interações entre as moléculas apolares é do tipo interação de polo induzido. Então, o que permite moléculas apolares se encontrar no estado sólido ou estado líquido são as forças atrativas do tipo de polo induzido. Porém, são forças fracas. Então, esses compostos normalmente têm baixa temperatura de ebulição, quando comparado com os demais tipos de interação. Então, mostrando aqui a interação de polo induzido. As moléculas apolares
apresentam uma nuvem eletrônica uniforme. O movimento entre elas, as colisões entre elas, provocam uma distorção entre essas moléculas, formando uma região que vai apresentar uma elevada densidade eletrônica, que vai ser uma região parcialmente negativa. A outra região diminui a densidade eletrônica, parcialmente positiva. E polos opostos vão se atrair. Com relação às propriedades físicas, essas forças intermoleculares influenciam na temperatura de ebulição, influenciam na solubilidade. Então, falando aqui das temperaturas de ebulição, que vai depender da intensidade das forças. Então, comparei aqui a intensidade das forças intermoleculares de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio. Nesse sentido, aumenta a intensidade das forças intermoleculares. Então, comparando substâncias, moléculas, com intensidade diferente. Coloquei 3 casos aqui. O metano é uma molécula apolar. HCl, molécula polar. H2O, além de ser polar, apresenta ligação de hidrogênio. Observem que dos 3 casos, a água apresenta maior temperatura de ebulição, em função das ligações de hidrogênio, que são mais fortes. Comparando HCl com o CH4. CH4 apresenta menor temperatura de ebulição, porque a interação aqui é de polo induzido. De polo induzido porque a molécula é apolar. As forças de interação são fracas. E o HCl é molécula polar. Então apresenta temperatura de ebulição maior que o CH4. Agora, as substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, a temperatura de ebulição depende do contato entre as moléculas. Quanto maior a molécula, quanto maior a área de contato entre as moléculas, maior força de atração, consequentemente, maior temperatura de ebulição. Vamos comparar propano, butano e pentano. Nesse sentido aqui está aumentando o número de carbono. Propano, 3 carbonos. Butano, 4 carbonos. Pentano, 5 carbonos. Então, maior área de contato é o pentano. Portanto, maior interação entre essas moléculas. Isso vai implicar numa maior temperatura de ebulição. Quanto à solubilidade, tem uma propriedade em forma de semelhante dissolve semelhante. Soluto polar tende a se dissolver bem em solvente polar, enquanto que soluto apolar tende a dissolver bem em solvente apolar, isto é, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Exemplo: água e etanol. A mistura é homogênea. Por que é homogênea? Ambas as moléculas são polares e apresentam ligação de hidrogênio. Água, H2O, tem ligação de hidrogênio. Etanol, veja o grupo hidroxila, ligação de hidrogênio. Então, a água e etanol interagem pelas ligações de hidrogênio, portanto, são solúveis. Gasolina mais querosene são derivados do petróleo, são semelhantes. São formados somente por carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Só lembrar do CH4, só tem carbono e hidrogênio. Então, CH4, que é o metano, molécula polar. Então, os hidrocarbonetos formados por carbono e hidrogênio são moléculas apolares.
Então a mistura gasolina e querosene, mistura homogênea. Estas espécies são apolares, interação do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Gasolina mais água, mistura heterogênea. Gasolina apolar, água polar. Então não se misturam homogeneamente. Gasolina mais etanol. Etanol tem uma porção aqui, um pedaço aqui, e aí da hidroxila, que é polar. Porém, tem a outra parte aqui, apolar. Gasolina é apolar. Então, semelhante só semelhante. A gasolina interagem com o etanol pelo lado apolar. Daí a razão de se conseguir vender gasolina com a porcentagem de etanol.